Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a acompanhar o nosso caro Paulo na sua viagem. Paulo que está indo a Roma, aos poucos está sendo destinado ao Evangelho que vai chegar na capital do Império. Então, os Atos dos Apóstolos, ele faz esse percurso da igreja que vai de Jerusalém para Roma. Então nós vimos o suceder-se de comunidades, uma depois do outro, sobretudo isso acontece depois da conversão de Saulo, por isso o episódio tão importante, e depois da grande igreja mãe de Jerusalém, nós vemos a fundação de Antioquia, é o evangelho que vai para entre os pagãos. Aí depois a gente vê o suceder-se de diversas igrejas, como a comunidade de Éfeso, a de Filipos. E o grande objetivo é o Evangelho chegar a Roma. Quando chegar a Roma, vai terminar os Atos dos Apóstolos, e é justo essa semana que nós estamos concluindo o tempo pascal. Ali então, na chegada do rei Agripa e Berenice, Festo vai expor para o rei a situação de Paulo. E o que é a coisa mais importante da leitura de hoje é que ele, dizendo que não tem acusação nenhuma contra Paulo, vai dizer assim: tinham somente certas questões sobre a sua própria religião, a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Então isso aqui é a versão pagã do querigma. É aquilo que os apóstolos estão anunciando, que nós ouvimos tantas vezes na boca de Pedro, de Paulo, e que agora um pagão não convertido ao cristianismo vai dizer: ele tem essa situação, essa acusação sobre ele, que ele disse que um certo Jesus que morreu não está morto, mas está vivo. Então isso é o centro da nossa fé. Então é o modo que um pagão, ouvindo de fora a expressão religiosa e de fé de Paulo, vai dizer que é esta acusação. Então Paulo, que é cidadão romano, faz apelo para ser julgado por César, pelo imperador. Então ele esperava Festo, a chegada de Agripa e Berenice, para que fosse levado esse pedido. Então isso depois nós vamos ver que vai acontecer de fato, que Paulo vai ser levado para a capital do Império. Ora, vejam só, a nossa igreja começa como um movimento intimista pequeno de um mestre que é abandonado no momento da morte, o Senhor nosso Jesus Cristo, e aquela pequena, digamos claramente, seita judaica. Era uma a mais. Lembram que o que vai dizer Gamaliel, de que vai relembrar que teve tantos outros movimentos e se acabaram. Então, agora, o que acontece? Gamaliel vai dizer: se for coisa de Deus, é inútil lutar contra ela. Então se constituirá a maior igreja do mundo, e isso, um passo determinante é a chegada em Roma. Nós estamos vendo Paulo que vai se direcionando para aquela cidade para, de fato, ali dar a vida pelo Cristo e o Evangelho chegar a Roma. Nós estamos, depois de nós termos ouvido a oração sacerdotal de Jesus por 3 dias da liturgia, nós hoje chegamos a nos aproximar da conclusão do Evangelho de João. Depois do capítulo 20, que nós ouvimos no dia da ressurreição, que é o encontro com o ressuscitado, nós temos aquela que é a última aparição de Jesus. Então Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez e responde, depois da resposta de Pedro, Jesus acrescenta: apacenta as minhas ovelhas. E depois vai perguntar pela terceira vez. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A conclusão depois nós vamos ver. Quero me deter com vocês sobre esse belíssimo evangelho, um texto de uma profundidade ímpar que se perde na tradução ao português. Por quê? Às vezes nós temos de nos apelar para a língua original, mesmo que não precisa de conhecer as línguas bíblicas para ler a Bíblia.
mas algumas peculiaridades nós temos que chamar a atenção. Vejam bem, na língua grega, nós temos 3 modos para dizer amar. Existe o amor, que é o amor de onde vem a palavra erótico, o amor que é paixão, que é eros. Existe um amor que é de amizade, que implica uma relação pessoal e que é considerado na antiguidade grega como a grande expressão de amor, que é filia. E existe um amor que é aquele universal, que você não precisa ter uma relação pessoal, mas você deve amar, querer o bem dessa pessoa, que é o ágape, aquele amor cristão, aquele amor que é doar-se pelo outro. Então, que é doar-se no ministério e que é doar-se também de dar a vida por uma comunidade, por uma pessoa. Muito bem, o que é que Jesus pergunta para Pedro? Jesus pergunta a primeira vez para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele usa filia, amizade, essa relação pessoal, a grande expressão de amor. Você tem isso para comigo? Pedro, que na verdade é chamado na pergunta de Jesus não de Pedro, mas de Simão. Jesus usa o velho nome dele. Então, esse homem responde assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro não responde usando aquele mesmo verbo de Jesus. Pedro responde usando ágape, que é este verbo impessoal, este verbo de alguém também como Pedro, que tem o senso de culpa por causa da negação que ele fez de Jesus. Então, Jesus vai perguntar a segunda vez, usando o mesmo verbo da pergunta dele: filia, amizade, relação pessoal, um amor de doação. E Pedro, de novo, vai responder com ágape: Senhor, eu te amo como amo outras pessoas. Porque na verdade, Pedro sente que se dissesse o contrário, como antes da paixão, que ele vai dizer: Senhor, nunca te negarei, e Jesus vai dizer: não é verdade, antes que o galo cante, o céu me negará 3 vezes. Pedro tem a consciência de que ele faliu na experiência deste amor prometido e não realizado. A terceira vez, Jesus muda o verbo e ele pergunta com ágape, e Pedro responde com ágape. Por quê? O Senhor aceita aquilo que nós podemos oferecer. Nós muitas vezes na relação com as pessoas, nós queremos que nos ofereçam aquilo que nós pretendemos que elas nos deem. Mas Jesus, Deus, aceita aquilo que nós podemos dar. Muito bem, Pedro, você pode me dar só ágape de ti eu vou aceitar. É o ágape que você quer me dar, é com este ágape que nós vamos recomeçar a nossa relação, o nosso caminho de fé. E de fato, Pedro depois vai chegar àquele amor, doação sem limites, de doar a vida do seu ministério, mas de doar a vida pelo Senhor. O evangelho de hoje termina assim: em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Conclui o evangelista. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar. Então, Pedro é aquele que, crucificado de cabeça para baixo, que não se sente digno de ser crucificado como o Senhor, ele vai dar a vida pelo Senhor até o limite. Este homem vai seguir para Roma, ali na capital do império, sem ter medo, vai anunciar com toda a garra, com toda a força o evangelho, o reino de Deus, até o momento que vai dar a vida pelo Senhor. O Senhor ressuscitado confirma para Pedro a vocação e vai terminar assim, acrescentou: segue-me. Esse Pedro que foi chamado no início do evangelho, que foi lá sacudido pelo irmão, encontramos alguém que achamos que é o Messias, e ele vai. Esse Pedro que muitas vezes no evangelho se demonstra-se como uma pessoa intempestiva, sanguínea, e que tem a consciência que nega o Senhor, mas tem consciência também que perdoa, que sabe que a misericórdia de Deus é maior do que o seu pecado. E é esse Pedro que é salvo pela misericórdia, recebe a missão porque Deus o ama, não tanto pelos seus valores pessoais, mas porque Deus o ama. Assim age o nosso Deus para conosco.
Então, o que aprendemos com a história de Pedro, ofereçamos ao Senhor o que temos e Deus vai nos ajudar a transformar a nossa história. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.